Gabriel Delany. O Espiritismo perante a Ciência, 1885. Segunda parte. Capítulo 3. O sonambulismo magnético. O curso de magnetismo do Barão du Potet contém, em grande número, documentos que nos persuadem ser uma verdade sonambulismo artificial, isto é, provocado pelo magnetismo. Acrescentamos-lhes outras narrativas, tomadas às autoridades da ciência magnética, Sharp-Gnon e Lafontaine, sempre com o apoio das atas assinadas pelos médicos mais conhecidos. Os fatos que se seguem têm, pois, todos os caracteres de autenticidade. O sonambulismo magnético é comumente caracterizado por inteira insensibilidade da pele, pode-se impunemente picar o adormecido, beliscá-lo, fazer-lhe queimaduras, ele não desperta nem dá qualquer sinal de sofrimento. O amoníaco concentrado, levado pela respiração às vias aéreas, não determina a menor alteração, e o que, no estado habitual, poderia produzir a morte, fica sem efeito nesta espécie de sonambulismo. Se a sensibilidade se extingue, o ouvido não parece menos desprovido de ação. Nenhum ruído se faz ouvir, a voz, a queda ou a agitação dos corpos sonoros não comunica qualquer som aos nervos acústicos, eles parecem inteiramente paralisados, tiros de pistola, junto ao orifício do conduto auditivo, ferindo as carnes, deixam crer na privação desse sentido. Mas tal estado só não existe para o magnetizador, porque este pode fazer ouvir as mais fracas modulações da sua voz. Sua palavra se faz compreender a distâncias onde qualquer outro nada ouviria nem mesmo poderia ver o movimento dos lábios. Numerosas experiências foram feitas por Dupotet, em 1820, no Hotel Dieu de Paris. Ele assim as relata aos seus discípulos. Sabeis que o sonambulismo se ofereceu à nossa observação e que grande número de médicos incrédulos, atraídos pela novidade do espetáculo, dele foram testemunhas. Quiseram assegurar-se por si mesmos da verdade do que eu lhes dizia. Deixei-os fazer o que entenderam, porque, em fenômenos extraordinários, só se deve acreditar pelo testemunho dos sentidos. A presença de muita gente não impediu a produção do sonambulismo, e uma vez produzido este estado, os assistentes usaram de todos os meios para verificar a insensibilidade dos magnetizados. Começaram por lhes passar fios de pena muito leves nos lábios e nas asas do nariz, depois lhes pinçaram a pele de tal modo que produziram equimoses, introduziram fumaça nas fossas nasais, puseram os pés de uma sonâmbula em um banho de mostarda fortemente sinapizado e com água em alto grau de calor. Nenhum desses meios determinou a menor alteração, o mais ligeiro sinal de sofrimento, o pulso se mostrou regular. Mas, ao despertar, todas as dores, que deviam ser provenientes dessas experiências fizeram-se sentir vivamente, e os doentes se indignaram com o tratamento que os fizeram experimentar. Não se deve esquecer que essas experiências foram executadas, não por Dupotet, mas por incrédulos, ele apenas deu a conhecer os seus, deles, testemunhos escritos. Eis, entre outras, uma ata assinada pelo Dr. Roboam. Eu, abaixo assinado, certifico que a 8 de janeiro de 1821, a pedido do Sr. Recamier, pus em sono magnético a chamada Leroy, Lise, do leito número 22, das salas T. Agnes, ele a tinha, anteriormente, ameaçado com um cautério, se ela se deixasse adormecer. Contra a vontade da doente, eu, Roboam, fila passar ao sono magnético, durante o qual Gilbert queimou o agárico junto às fossas nasais e essa desagradável fumaça nada produziu de notável. Recamier aplicou-lhe ele mesmo um cautério na região epigástrica, o qual produziu uma escara de 15 linhas de comprimento e 9 de largura. Durante sua aplicação, a doente não manifestou a menor dor, por gritos, movimentos ou variações do pulso, permaneceu em insensibilidade completa, despertada, sentiu muita dor. Estavam presentes a esta sessão os senhores Gilbert,
CREC, etc. Assinado, Roboon, doutor em Medicina, 8. Início da nota do redator, 8. Ver todas as atas nos cursos de magnetismo do Barão do Potete. Fim da nota do redator. Se nos estendemos sobre esse testemunho, é para bem mostrar que o magnetismo é uma força e o sonambulismo uma verdade, a despeito de todos os corpos sábios que quiseram abafar esse descobrimento. Eis ainda uma última prova da insensibilidade dos sonâmbulos. Alguns cirurgiões do Hotel de Eu mudaram de hospital, e um deles, o Dr. Marg, ficou no vasto hospício da Salpêtrière. Em sua nova residência, ocupou-se com o magnetismo e em breve o sonambulismo se manifestou em muitos doentes. Esquirol, de quem já falamos, não se opôs a esses estudos, tolerou, mesmo, que se tornassem públicos, a multidão dos curiosos era grande e os incrédulos numerosos. Renovaram nas pobres mulheres as experiências do Hotel de Eu depois, como acreditassem que a dor podia ser suportada, até certo ponto, sem ser manifestada, que se podia sofrer a mais forte queimadura sem mostrar sinal externo, supôs-se que o melhor seria dar-lhes a respirar amoníaco concentrado. Para isso, procurou-se no hospital um vaso que contivesse 4 onças de amoníaco e o colocaram muitos minutos seguidos no nariz de cada sonâmbula, tendo-se o cuidado de fazer com que a inspiração levasse para o peito o gás deletério. Repetiram a operação várias vezes e nunca puderam os observadores surpreender a sombra de qualquer manifestação de incômodo ou mal-estar. Detalhe pungente, um doutor, sem dúvida mais incrédulo que os outros, quis certificar-se por si mesmo, de que o vaso continha amoníaco, e, tendo se aproximado para cheirá-lo, quase pagou com a vida a imprudente curiosidade. Esses fenômenos, pois, provam que o sonambulismo é um estado particular do sistema nervoso, que apresenta grandes analogias com a paralisia sensitiva produzida pelos anestésicos, como o clorofórmio e o éter. Veremos mais longe quanto esta assimilação é completa. Os fatos que acabamos de descrever foram examinados com escrupulosa atenção e afirmados por testemunhas honoráveis como Son, Belchetial, Delens e uma multidão de outros médicos. As atas, redigidas no lugar, foram depositadas com o Sr. Dubois, tabelião em Paris, sendo uma cópia daquelas publicada numa brochura, que teve grande repercussão, e ninguém jamais desmentiu a veracidade dos fatos. Determinemos agora outros caracteres do sonambulismo magnético. O sonâmbulo sente com mais precisão, que no estado normal, qual a parte do seu corpo que é afetada, ele a vê, e muitas vezes indica o remédio conveniente. Em grau mais elevado, abarca de relance toda a sua anatomia e seu poder se estende até ler o pensamento das pessoas que entram em relação consigo. Um dos sinais característicos do sono sonambúlico é o esquecimento, ao despertar, de tudo que se passou. Chegamos, enfim, ao que se chama transposição dos sentidos, que é a faculdade que tem certos sonâmbulos de ver sem a intervenção dos olhos, de cheirar sem o órgão da olfação, de ouvir sem o auxílio do ouvido. Se insistimos nessas estranhas faculdades, é que não pode apresentar para elas uma explicação racional quem se obstina em não reconhecer a existência da alma, a de um poder que se manifesta fora das condições da vida habitual. Os exemplos que se seguem estabelecem, peremptoriamente, a dupla vista. Deleuze, bibliotecário e professor de História Natural no Jardim das Plantas, em uma memória sobre a clarividência dos sonâmbulos, narra este episódio. A jovem doente me havia lido corretamente 7 ou 8 linhas, posto que seus olhos estivessem cobertos de modo a não poder servir-se deles. Foi ela depois obrigada a parar, dizendo-se muito fatigada. Alguns dias depois, querendo convencer incrédulos, Deleuze apresentou à jovem uma caixa de papelão, fechada, na qual estavam escritas as palavras: amizade, saúde, felicidade.
Ela segurou a caixa por algum tempo, manifestou muita fadiga, e disse que a primeira palavra era amizade, mas que não podia ler as outras. Instada para que fizesse novos esforços, consentiu e disse, restituindo a caixa, não vejo bem, mas creio que as duas palavras são, bondade, doçura. Enganara-se nos dois últimos termos, mas, como se vê, tinham muita semelhança com os que estavam escritos, e essa coincidência não pode ser atribuída ao acaso. 9. Início da nota do editor. 9. A semelhança afirmada não existe entre as palavras portuguesas saúde e bondade, entre felicidade e doçura, mas existe realmente entre as palavras correspondentes francesas, santé e bonté, bonheur e douceur. Fim da nota do editor. Escolhemos este fato entre muitos outros, para mostrar que a faculdade sonambúlica pode, na mesma pessoa, apresentar graus diversos, que vão da vista incompleta à vista perfeita. Demos a palavra ao Sr. Rostand, que escreveu o artigo Magnetismo, no Dicionário de Ciências Médicas. Mas se a vista é abolida no seu sentido natural, está para mim inteiramente demonstrado que ela existe em muitas partes do corpo. Eis uma experiência que repeti frequentemente. Esta experiência foi feita em presença de Ferrus. Apanhei o meu relógio, coloquei-o a 3 ou 4 polegadas atrás do occipúcio e perguntei à sonâmbula se via alguma coisa. Certamente, vejo alguma coisa que brilha e que me faz mal. Sua fisionomia exprimia dor e a nossa devia exprimir espanto. Entreolhamo-nos e Ferrus, quebrando o silêncio, me disse que desde que ela via alguma coisa brilhar, diria sem dúvida o que era. Que vê? Ah, não sei, não posso dizer. Olhe bem. Espere, isso me fatiga. Espere, é um relógio. Novo motivo de surpresa. Mas, se ela sabe que é um relógio, disse Ferrus, poderá sem dúvida ver que horas são. Oh, não, é muito difícil. Preste atenção, procure bem. Espere, vou esforçar-me, direi talvez a hora, mas não passo ver os minutos. São 8 horas menos 10. Era exato. Ferrus quis repetir a experiência ele mesmo, e ela se reproduziu com o mesmo êxito. Fez-me ele virar, muitas vezes, os ponteiros do seu relógio, que lhe apresentamos, e ela, sem o ver, nenhuma vez se enganou. Temos aqui uma prova concludente que apresenta uma circunstância particular, que deve ser estudada. Desde logo, o fenômeno da visão sem os olhos está bem estabelecido. Já demonstramos que a teoria do Dr. Debye, isto é, aquela das ramificações nervosas, aceita por todos os incrédulos, é inadmissível. Só resta, para compreender o que se passa, reconhecer que é a alma que momentaneamente se desprende e percebe de maneira diversa da vida corrente. Já temos duas provas de clarividência, porém, a pequena distância, porque segundo Deleuze, a moça sustinha a caixa em suas mãos e Rostand diz que ela colocou o relógio a 3 ou 4 polegadas, atrás do occiput, pode constatar-se a visão à distância em outras condições. É ainda um doutor que tomaremos o caso passado em Saboia. A sonâmbula, filha de um rico negociante de Grenoble, não pode ser suspeita de desempenhar uma farsa e por isso o caso se reveste de grande valor. Entre as diferentes fases que apresentou esta doença que o Dr. Despini, chefe de clínica do estabelecimento de Aix, descreveu com muitos detalhes, ele insiste especialmente sobre a do sonambulismo. Transcrevemos literalmente. Não só a nossa enferma ouvia pela palma da mão, como a vimos ler sem o auxílio dos olhos, pela extremidade dos dedos, que agitava com rapidez acima da página que queria ler, sem a tocar, como para multiplicar as superfícies sensíveis, vimos-la ler assim uma página inteira de um romance da moda. De outras vezes ela escolheu, num maço de 30 cartas,
uma que lhe tinha sido indicada, leu no mostrador, e do outro lado do vidro, a hora num relógio, escrevia cartas e corrigia, relendo-as, os erros que lhe tinham escapado, recopiava uma carta, palavra por palavra. Durante todas as operações um anteparo de papelão espécie o interceptava-lhe completamente a vista. Os mesmos fenômenos se realizavam pela planta dos pés e pelo epigástrio. A visão a que apresenta a maior intensidade, leitura de páginas inteiras, redação de cartas etc., e isso com minuciosa vigilância, estando a sonâmbula de olhos fechados, com um cartão interposto entre o papel e ela. A dupla vista vai agora se firmar em todo o seu esplendor e é o Dr. Sharpignon, de Orleans, quem nos conta o seguinte. Uma noite, tínhamos em nossa casa duas sonâmbulas, e em uma casa vizinha dava-se um baile. Apenas preludiou a orquestra, uma delas se agitou, pois ouviu o som dos instrumentos. Já dissemos que certos sonâmbulos, isolados, são sensíveis à música. Em breve, a segunda sonâmbula ouviu também e elas compreenderam que se tratava de um baile. Querem vê-lo? Perguntei-lhes. Certamente. Imediatamente as duas jovens começaram a rir e a conversar sobre a atitude dos dançantes e as vestes das dançarinas. Veja aquelas moças de vestido azul, como dançam jocosamente, e o pai delas que gira com a noiva. Ah, como esta senhora desembaraçada, ela se queixa de que não está doce seu copo d'água e quer mais açúcar. E este homenzinho? Que roupa vermelha esquisita! Nunca vimos espetáculo mais engraçado e curioso. Duas pessoas presentes, duvidando que houvesse visão real, foram à sala do baile e ficaram admirados vendo as moças de roupa azul, os homenzinhos de traje vermelho, e o par da noiva que as duas moças tinham designado. Outra vez, continua Sharpignon, uma das nossas pacientes desejou, num dos seus sonambulismos, ir ver a irmã que estava em Blois. Ela conhecia o caminho e o seguiu mentalmente. Olá! Exclamou ela, aonde vai Sr. Joanial? Onde está você? Eu estou em Meung, nas Malvas, e encontro o Sr. Joanial, em trajes domingueiros, que vai, sem dúvida, jantar em algum castelo. Depois, continuou a viagem. Ora, quem se tinha apresentado, espontaneamente, à vista da sonâmbula, era um habitante de Meung, conhecido das pessoas presentes, escreveram-lhe para saber o que havia de verdade sobre seu passeio no lugar e hora indicados. A resposta confirmou minuciosamente o que lhe dissera a senhorita Celina. Quantas reflexões! Quantos estudos psicológicos nesse fato fortuitamente produzido! A visão dessa sonâmbula não fora lançada, como geralmente acontece, no lugar desejado, ela percorrera toda a estrada de Orleans a Blois e notara, nessa rápida viagem, tudo o que podia chamar sua atenção. Já não é só a clarividência a curta distância, mas a vista real com os olhos fechados, que se exerce ao longo de uma viagem. É preciso dizer adeus a todas as ramificações possíveis, porque, desde que o corpo da jovem estava em Orleans, necessariamente uma parte dela mesma deve ter se destacado para ver o que se passava na estrada de Malva. Desgoste, embora, aos materialistas, isto só pode ser a alma. Resta, é verdade, o recurso de negar os fatos, é mais cômodo que raciocinar. Mas, há quem se fará crer que doutores como Rostand, Deleuze, Despines e Sharpignon, investigando longe uns dos outros, em pacientes diversos e com todas as precauções possíveis, pudessem ser enganados por meninas. A boa-fé desses senhores está acima de qualquer suspeita, porque eles não tinham outro escopo, publicando seus trabalhos, que o de afirmar a verdade. Nessa época, sobretudo, em que tudo, que se referia ao magnetismo era escarnecido pela multidão ignorante pelas academias céticas, grande ato de coragem foi a declaração deles. Para os espiritualistas, os fatos referidos podem parecer anormais,
porém não inexplicáveis, uma vez que a alma, essa parte material do homem, pode, em certas circunstâncias, destacar-se do corpo e transportar-se à distância. Mas, para os materialistas, que não se contentam com um levantar de ombros em face desses relatórios, é indispensável achar uma explicação boa ou má, a fim de não ficarem omissos. Conhecemos já a teoria dos plexos nervosos e de suas ramificações, vejamos outra, que se acha comumente em livros que tratam do mesmerismo, sob o ponto de vista material. Os magnetizadores pretendem que o fluido nervoso que percorre os nervos não se detém sempre na superfície da pele, lança-se algumas vezes para fora, sob o império da vontade, formando assim uma verdadeira atmosfera nervosa em torno do paciente, esfera de atividade semelhante à dos corpos eletrizados. Até que tudo é então bem racional, já essa doutrina foi admitida pelo célebre fisiologista Humboldt. Ela pode explicar os fatos do magnetismo puro, tal como a ação do magnetizador sobre o seu paciente e o efeito curativo do agente magnético. Pode-se supor, com efeito, que o operador emita bastante fluido nervoso para saturar o magnetizado, de maneira a fazê-lo recuperar as forças que perdeu. Mas, para o sonambulismo, e particularmente para a dupla vista, a explicação é insuficiente. Veja-se o que, então, imaginaram. Citemos textualmente, porque vale a pena. Sabe-se que o mundo não acaba onde para o nosso olhar, uma imensidade de coisas escapa a nossos sentidos, porque eles não são bastante desenvolvidos, bastante sutis para captá-los. Resulta da nossa imperfeição sensorial e intelectual que a impossibilidade não está onde a julgamos ver, mas, ao contrário, muito além do ponto em que a colocamos. Tomemos, por exemplo, um casco de tartaruga, interponhamo-lo entre os olhos e um livro aberto, logo cessaremos de ler, porque os raios luminosos partindo do livro para se irem refletir na retina, são interceptados por um obstáculo. Admitamos, agora, de um lado, que a luz penetra todos os corpos, em graus diversos, e, de outro lado, que o espesso casco seja dividido em 100 lâminas extremamente delgadas, cada lâmina isolada será necessariamente diáfana, podendo-lhe ver através. É precisamente o que se passa com o sonâmbulo, os nervos ópticos adquirem tão alto grau de força visual, que os corpos mais espessos, mais opacos, passam ao estado de transparência, de diafaneidade completa. É fácil, então, aos raios objetivos, atravessar esses corpos e, penetrando nas pálpebras fechadas da sonâmbula, ir desenharem-se sobre a retina que eles representam. Eis porque sua filha é muda. Observemos, em primeiro lugar, que a luz não atravessa todos os corpos. É falsa, pois, a hipótese. Em seguida, supondo-se que o casco de tartaruga seja dividido em 100 lâminas e que, separadamente, cada uma delas possa ser atravessada pela luz, não é menos certo o que, reunidas, ofereçam intransponível barreira ao olhar ordinário e, com mais forte razão, ao de uma sonâmbula adormecida. Adquiram os nervos ópticos a força que se lhes queira emprestar e a energia visual só se exercerá quando os raios refletidos pelos objetos se puderem desenhar na retina. Ora, a sonâmbula, de olhos fechados, nada pode ver com o auxílio deles. Narra Herschel que conheceu um homem que distinguia olho nu os satélites de Júpiter. Certo, esse indivíduo tinha uma faculdade visual pouco ordinária, mas estamos convencidos de que, quando fechava os olhos, não via mais nada. Ora, por mais ativos que se possam tornar, os nervos ópticos não servem de explicação ao fenômeno, quando as pálpebras estão fechadas. E, na citação precedente, que significa a última frase? Como podem raios desenhar-se na retina que eles representam? Isso nada quer dizer. De tudo se deve concluir que,
Quanto mais se estudam os estados particulares do corpo humano, mais a existência da alma se impõe como uma verdade brilhante. Os que querem negá-la ficam reduzidos às mais ridículas concepções ao explicar os fenômenos do pensamento e do magnetismo, assim natural como provocado. Não podemos esconder que fatos tão caracterizados, como os que acabamos de narrar, sejam pouco comuns na vida ordinária, mas todos os que se ocuparam, mais ou menos seguidamente, de magnetismo, puderam verificá-los. Os livros, jornais e revistas que tratam do assunto estão cheios de observações semelhantes, e só por ignorância ou má fé será possível recusá-las hoje. Chegamos, agora, ao relatório de Wilson, sobre as experiências magnéticas feitas pela Comissão da Academia de Medicina, durante 3 anos, e lido nas sessões de 21 a 28 de junho de 1831. Nele descobriremos um terceiro caráter do sonambulismo, a previsão do futuro. A comissão se reuniu no gabinete de Bordeaux no dia 6 de outubro, ao meio-dia, hora em que chegou Cazotte. Foi-se que, o magnetizador, tinha sido convidado a vir às 12h30, ele ficou no salão, sem Cazotte o saber e sem nenhuma comunicação conosco. Foram, entretanto, dizer-lhe, por uma porta oculta, que Cazotte estava sentado num sofá, a 10 pés de uma porta fechada, e que a comissão desejava que o adormecesse e o acordasse nessa distância, ficando ele na sala e Cazotte no gabinete. Às 12h37, enquanto Cazotte conversava conosco ou examinava os quadros do gabinete, foi-se que, do aposento contíguo, começou a magnetizá-lo. Notamos que ao fim de 4 minutos, Cazotte pestaneja ligeiramente, mostra-se inquieto, e adormece, enfim, depois de 9 minutos. Gersent, que tratara no Hospital das Crianças, de ataques de epilepsia, pergunta se o conhece. Resposta afirmativa. Itard indaga quando ele terá um acesso, ele responde que de hoje a 4 semanas, a 3 de novembro, às 4h05 da tarde. Perguntam-lhe, em seguida, quando terá outro. Depois de se concentrar e hesitar um pouco, diz ele que será 5 semanas após o que acaba de indicar, a 9 de dezembro, às 9h30 da manhã. A ata dessa sessão foi lida em presença de Foissac para que assinasse conosco. Tentamos induzi-lo em erro, dizendo o relator que o primeiro acesso de Cazotte seria 4 de novembro, domingo. Enganou, ainda, o relator, quanto ao segundo. Foissac tomou nota das falsas indicações, como se fossem exatas. Mas, alguns dias depois, pondo Cazotte em sonambulismo, como costumava fazer, para tirar-lhe as dores de cabeça, soube, por ele, que era a 3 e não a 4 o seu primeiro ataque. Avisou a Itard, a 1º de novembro, supondo que houvera erro na ata, cuja pretendida veracidade foi, entretanto, mantida por Itard. A comissão tomou as precauções convenientes para observar o ataque de 3 de novembro. Ela foi às 4h da tarde à casa de Georges, chapeleiro onde Cazotte estava empregado. Soube aí que Cazotte tinha trabalhado toda a manhã, até às 2h, e que, ao jantar, sentira dor de cabeça, dissera, entretanto, para retomar ao trabalho, mas que a dor aumentara e, tendo uma vertigem, subira a seu quarto, onde se deitou e adormeceu. Bordeaux, Fouquier e o relator subiram, precedidos de Georges, ao quarto de Cazotte. Georges entrou sozinho e o encontrou dormindo profundamente, o que nos mostrou pela porta entreaberta. Depois, falou-lhe alto, agitou-o, sacudiu-o pelos braços, sem que o acordasse, e às 4h06, em meio às tentativas feitas por Georges para despertá-lo, Cazotte foi presa dos principais sintomas que caracterizam um ataque de epilepsia, em tudo iguais aos que lhe havíamos observado precedentemente.
O segundo ataque, anunciado para 9 de dezembro, isto é, com 2 meses de antecedência, sucedeu às 9h30 e se caracterizou pelos mesmos fenômenos precursores e pelos mesmos sintomas dos de 7 de setembro, 1º de outubro e 3 de novembro. Enfim, a 11 de fevereiro, Cazot fixou a época de um novo ataque, a 22 de abril seguinte, às 12h05, e este se realizou como os antecedentes, com diferença de uns 5 minutos. Esse ataque, notável pela violência, pela espécie de furor com que Cazot mordia a mão e o antebraço, pelos abalos bruscos que o levantavam, durava 35 minutos, quando foi Saki, que estava presente, magnetizou o doente. Logo cessou o estado convulsivo, que cedeu lugar ao sonambulismo magnético, durante o qual Cazot se levantou, sentou-se e disse que estava muito fatigado, que teria, ainda, 2 ataques, dali a 9 semanas, às 6h03, 25 de junho. Não quer pensar no segundo ataque e acrescenta que, dentro de 3 semanas, depois do acesso de 25 de junho, ficará louco, sua loucura durará 3 dias e será tão mal que baterá em todos, maltratará, mesmo, a mulher e o filho, que não deverão deixar com eles, e que não sabe se matará alguém, que não mencionou. Será preciso, então, sangrá-lo imediatamente nos pés. Enfim, disse ele, curar-me-ei em agosto e, uma vez curado, a doença não mais voltará, quaisquer que sejam as circunstâncias. Foi a 22 de abril que estas precauções nos foram anunciadas, e 2 dias depois, querendo Cazot deter um cavalo fogoso que tomara o freio nos dentes, foi precipitado sob a roda do carro, que lhe fraturou a arcada orbitária esquerda, molestando-o horrivelmente. Transportado ao hospital, aí faleceu a 15 de maio. Vemos nesta observação um homem sujeito a ataques epilépticos durante 10 anos. O magnetismo atua nele, embora ele ignore o que se lhe faz. Torna-se sonâmbulo, melhoram os sintomas da doença, os acessos diminuem, as dores de cabeça e a opressão desaparecem. Sob a influência do magnetismo, ele prescreve um tratamento apropriado à natureza do seu mal, com o qual promete a cura. Magnetizado, sem o saber e de longe, cai em sonambulismo, donde é retirado com a mesma prontidão com que é magnetizado de perto. Indica, enfim, com rara precisão, 1 mês ou 2 antes, o dia e hora em que deve ter um ataque de epilepsia. Entretanto, dotado de previsão para acessos afastados, e ainda mais para acessos que não se realizarão, não prevê que 2 dias mais tarde será atingido por um acidente mortal. Sem procurar indagar o que semelhante observação pode ter de contraditório à primeira vista, a comissão faz notar que as previsões de Cazot só se referem a seus acessos, que eles se reduzem à consciência das modificações orgânicas que se preparam, e são como resultado necessário das funções internas, que essas previsões, apesar de mais extensas, são inteiramente semelhantes às de certos epilépticos, os quais reconhecem, por certos sintomas precursores, que irão ter um acesso. Seria de espantar que os sonâmbulos, cujas sensações são mais vivas, como vimos, pudessem prever seus acessos, muito tempo antes, por alguns sintomas ou impressões internas que escapam ao homem acordado. É dessa forma que se poderia compreender a previsão atestada por Aretei, em 2 passagens de suas obras imortais, por Salvage, que refere um exemplo, e por Cabanis. Acrescentemos que a previsão de Cazot não é rigorosa, absoluta, mas condicional, pois que, predizendo um ataque, diz que ele não se dará se o magnetizarem, ela é toda orgânica, interna. Concebemos porque ele não predisse um acontecimento externo, a saber, que o acaso lhe faria encontrar um cavalo fogoso, ao qual teria a imprudência de querer deter, e que receberia uma ferida mortal. Ele pôde prever um ataque que nunca se deveria dar, foi como o ponteiro de um relógio, que deve percorrer, em um tempo dado,
certa porção do círculo do mostrador, e que não o descreve porque o relógio se quebra. O Dr. Usson define perfeitamente o papel do sonâmbulo na previsão. É o de um espectador que examina o jogo dos órgãos de uma máquina e percebe que, em dado momento, produzir-se-á um acidente. Neste exemplo, a alma afirma-se independente do corpo, pois que julga, calcula, raciocina, e indica exatamente as crises que se realizarão em um tempo muito afastado. Deve-se convir que o preconceito está profundamente enraizado no coração humano, porque esses fatos se produzem há um século, claramente, não isolados, mas na Europa inteira, e ainda se encontram sábios, pouco ciosos do seu nome, que ridicularizam tais práticas e lhes chamam simples imposturas charlatanescas. Os casos que relatamos têm, entretanto, tanta autenticidade como qualquer fenômeno físico ou químico. Sábios de primeira ordem, uma comissão da Academia, proclamaram a verdade e o caráter científico desses estudos, eis porque nos assiste o direito de afirmar que temos em mãos a prova experimental da existência da alma. Quando se vê um homem ou uma mulher em sonambulismo, isto é, em um estado tal que as mais violentas ações físicas são incapazes de lhe produzir a menor impressão, quando se verifica que este ser, que se acreditaria morto, vê, ouve o magnetizador, designa os objetos colocados atrás de si, indica o que se passa, não só na casa, mas também a grande distância, como duvidar que reside nele um agente que não obedece às leis da matéria? Como recusar a evidência? Esse indivíduo, no qual os órgãos sensoriais são inativos, tem uma percepção mais viva, mais nítida que em estado ordinário, prevê os acidentes que hão de sobreviver no curso de sua doença, enfim, dá todos os sinais de uma atividade intelectual mais intensa, mais penetrante que a dos assistentes. Francamente, perante esse conjunto esmagador de provas, diremos que é impossível negar a alma. O magnetismo não tem que lutar somente contra os materialistas, senão também com os incrédulos, mesmo espiritualistas. Bersot, que escreveu interessante volume sobre o magnetismo, passa em revista os fenômenos naturais que apresentam analogias com o mesmerismo e o espiritismo. Nós os reencontraremos em outro capítulo para o que diz respeito a esta última ordem de ideias, a que só nos ocupamos do sonambulismo. Bersot pretende explicar os fatos maravilhosos que verificamos. Vejamos como. Em primeiro lugar, não nego o sono sonambúlico. No magnetismo animal, o que parece incontestável é o sono, a insensibilidade e a obediência ao magnetizador. Não falemos da insensibilidade, que é um fato comum. O sono é artificial e não é menos real, por isso, só há que discutir o artifício. Muito bem. Mas se a insensibilidade está tão bem averiguada e é tão comum, porque diz ele, mais adiante, a propósito dos gestos que o sonâmbulo reproduz. Não é certo que os sentidos, neste estado extraordinário, estão bastante excitados para perceber o que, de outro modo, lhe seria insensível, que o ouvido apanha o movimento indicado e sua direção, que o tato julga pela impressão do calor proveniente de um corpo que se aproxima ou se afasta? Explicando-se as coisas assim, prescinde, é verdade, do mistério, mas eu, confesso, sou um dos que se contentam com os mistérios que já existem no mundo, e que não introduzem outros por prazer. Suprimindo, com tão lógicas explicações, os casos embaraçosos, é difícil a Bersot encontrar mistérios. Tão trivial lhe parece a insensibilidade, que dela não se quer ocupar, e 2 páginas adiante arrisca uma teoria que se baseia, pelo contrário, numa sensibilidade muito maior que a do estado ordinário. Para um crítico, isto não é convincente. Muito lhe custa ter que recusar aos sonâmbulos a previsão do futuro, convidamo-lo a ler o relatório de Usson e isto aliviará de grande peso. Enfim, declara que não acredita na vista através dos corpos, é uma infelicidade, contra a qual nada podemos, mas entre sua incredulidade e a afirmação dos homens de ciência, já citados, não hesitamos,
crêmulos mais aptos a decidir que Bersot. O autor declara que não tem repugnância em admitir a comunicação de espírito a espírito, mas não pode crer que ela se estabeleça entre magnetizador e sonâmbulo, porque, diz ele, quando a alma está no corpo, só se pode comunicar sob certas condições físicas, que não se desprezam à vontade. Certamente, se quisermos, no estado normal, ler o pensamento de outrem, haveria alguma dificuldade na operação, apesar de ter Cumberland dado provas de que isso não é impraticável. Mas, na espécie, o sonâmbulo se acha em estado especial, com a alma desprendida, ou menos ligada ao corpo, o que lhe permite a radiação à distância, a clarividência. Eis a que se reduzem as objeções, é tudo o que os críticos mais credenciados encontram como explicação dos fatos do sonambulismo. Deve reconhecer-se que seus leitores não são difíceis de satisfazer, uma vez que se contentam com tão magros argumentos. Entretanto, o fato ou existe ou não existe. Se ele existe, dai-vos ao trabalho de o verificar cuidadosamente e trazei-nos argumentos plausíveis, em vez de vossas negações que sobre nada repousam. Se ele não existe, é inútil, então, discutir. Vejamos outro exemplo da desenvoltura com que Bersot explica os fatos maravilhosos. Ouçamo-lo. O dom de falar línguas desconhecidas que se encontra tantas vezes entre os convulsionários das Cevenas, e que vemos em certos doentes convulsivos, sugere uma reflexão. Se forem línguas existentes, mas que o doente nunca lera ou ouvirá falar antes, que se nos permita negar simplesmente o fato, sem maiores explicações. É mais fácil que fazer compreender como se pode produzir o fenômeno, e duvidamos que Bersot convença muita gente com a eloquência persuasiva que emprega. Confissão é essa de impossibilidade, que é bom registrar. Mas se a negação pura tem seus atrativos, não rivaliza com a explicação dada para o caso em que o doente fala uma língua de que ouviu algumas palavras, ao acaso, como latim, que tem passado mais ou menos pelos olhos de todo o mundo. Esse prodígio é devido tão só a uma excitação da memória e da inteligência. Por exemplo, se um sujeito, durante a crise, fala o latim, é simplesmente porque ouviu o cura da aldeia ou o médico da terra pronunciarem algumas palavras nesse idioma. E ele empregará, então, no seu discurso, regras gramaticais que nunca aprendeu, vocábulos que nunca feriram seu ouvido, mas não importa, é tudo determinado por uma superexcitação da memória e da inteligência. Francamente, é difícil zombar dos homens com maior desenvoltura. Queremos sonhar, lendo coisas que tais, e os espíritas, taxados de loucos e impostores, nunca pregaram teorias tão absurdas e tão contrárias ao bom senso. A despeito de todas as críticas, diremos com Charles Richet, desde 1875, os numerosos autores que se deram ao estudo do magnetismo tiraram todos, sem exceção nenhuma, a conclusão de que o sonambulismo é um fato indiscutível.